Oi, gente, bom dia. Hoje, fazendo mais uma corrida, me fez remeter algumas passagens aqui, alguns pensamentos se abriram. Por quê? Porque eu tô correndo aqui no meio de uma fazenda e no meio dessa fazenda tem alguns animais. E instintivamente, quando você vai chegando mais próximo, os animais eles vão se afastando com algum receio de alguém prendê-lo, pegá-lo. Curiosamente, né? Alguns vêm mais perto, mas depois se afastam. Mas que me trouxe à memória agora foi que qual é a diferença do ser humano para um animal? Seja uma ave, seja qualquer outro tipo de animal. E aí a diferença é que os dois eles têm instintivamente, algumas reações. Essa reação de se afastar quando uma pessoa chega é o medo. Então algum receio, algo que a pessoa teve ou no passado ou viu alguma situação onde alguém a feriu. Então ela se afasta, a pessoa se afasta, o animal se afasta. Isso é ruim porque ele perde a experiência. A dor, que eu vi num post recentemente, a dor ela é opcional. Então o sofrimento ele vai ter, mas a dor ele é opcional. Cabe você aceitar a dor ou não. E aí, continuando, a diferença entre um animal que tem uma reação instintiva quando algum ser humano chega perto ou algum outro animal que vai atacar ou feri-lo, ou mesmo que seja para dar alimento, o animal se afasta, o ser humano também se afasta. A diferença é que o ser humano tem a capacidade de pensar na consequência, seja de alguma reação que ele vá fazer, que ele vá aplicar para alguém, seja no que ele vá sofrer, no que ele vai vir a sentir, mas ele tem essa capacidade de pensar na consequência. O animal já não consegue pensar na consequência e nem o tamanho da sua força, comparado com a força de um ser humano. E aí, quando a gente vê essa situação, a gente não consegue fazer isso do dia para a noite, porque temos também ações instintivas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tem situações que nos fazem ou nos forçam a ter reações mais firmes ou reações sem pensar. Simplesmente pelo ato de eu tentar me esquivar, eu tentar de alguma forma sobressair. E aí, o que a gente vê nessa situação é que as pessoas não estão preparadas mentalmente para passar uma situação dessa. Porque tudo é treinável. E aí você treina a sua mente para passar uma situação. Quando você chegar numa situação dessa, você não ter uma reação ruim. Você ter uma reação boa, uma reação que você não venha se arrepender lá na frente por conta daqueles 5 segundos, 5 minutos. Alguma reação que você faça e que não reflita realmente quem é você. Mas simplesmente porque você não conhece a sua mente, porque você não treina a sua mente para passar por situações que nem essa, você acaba tendo reações que não refletem quem é você. E no final você se arrepende e diz, puxa vida, fiz algo que parece que foi sem pensar, mas não foi sem pensar. Porque está instalado isso em você. Se você não treina isso, você não muda. E como é que eu treino isso? Passando por situações dessas, se permitindo a ter resultados diferentes em cada situação dessa. E aí quando você passa por uma situação dessa e você está treinado, você simplesmente toma outras atitudes. Às vezes você pode até sofrer, mas você não sente dor. Às vezes você passa por algumas situações que você fala, bom, essa eu consegui aprender.
e das próximas já não terei as mesmas reações. Quando você se permite passar por situações desafiadoras que te levam para um outro nível, as próximas serão mais fáceis, similares a essas. Não que vão ser todas mais fáceis, porque você vai vir situações mais difíceis que você vai falar, e agora o que eu faço? Mas não tem a bala de prata. São com as pequenas ações que você muda a sua mente. O seu corpo é controlado pela sua mente. Se você não controla a sua mente, você vai acabar sendo controlado por ela. E muitas vezes o ser humano acha que é aquilo que pensa, mas não é aquilo que pensa, porque os nossos pensamentos, eles não refletem quem nós somos e eles às vezes nos enganam, dizendo que não temos a capacidade. Naquele momento, talvez não temos a habilidade, porque realmente, de fato, não passamos por situações que nem essa para treinar o nosso eu, para treinar situações dessa. E acabamos tendo situações que venhamos a nos decepcionar. Mas, volto a dizer, todas as situações são treináveis. E não queira você dizer que uma situação você vai dar certo. Eu não vou fazer porque amanhã, se vier a situação dessa, eu sei como eu vou fazer. Mentira. Mentira, porque você não se conhece naqueles 5 minutos. Você não sabe do poder que você tem, da força que você tem. Então, se você tem muito tempo sem uma reação dessa, se você está há muito tempo sem treinar a sua mente, você tem uma tendência muito forte a ter reações que vão te frustrar lá na frente, seja no trânsito, na escola, em casa, no trabalho, aonde você estiver. Porque ninguém está imune a passar por situações ruins na vida. E quando você passar por uma situação ruim, decida escolher a sua melhor visão, a sua melhor versão. Qual é a sua melhor versão? É aquela que você vai se arrepender? Não, não é. Você pode muito mais do que isso. Ah, mas as pessoas vão achar que eu sou bobo, que eu não vão. Aliás, as pessoas, a responsabilidade da sua vida é sua, não é das pessoas. Você dá a responsabilidade para quem você quiser, se você quer. Eu não quero. Mas se você quiser dar uma responsabilidade para alguém, a pessoa ela vai te controlar, dizendo que você é aquilo que ela pensa, ou que você só pode fazer aquilo que ela acha que você pode fazer. E não é assim. Não é assim. A responsabilidade da sua vida é sua. E só você é responsável pelos seus atos. Não é porque no passado te feriram e você não tem mais a coragem de passar por isso. Aprenda com o que você fez lá no passado de errado para passar por uma situação que nem essa e não faça. Porque não adianta nada você passar por uma situação dessa e não aprender e não colocar em prática situações que possam te forçar a viver algo novo. O novo ele vem com a prática, ele vem com a persistência, ele vem com a coragem. Deus, ele coloca em você a coragem. Mas ele diz, ser forte e corajoso. Deus, ele te dá a coragem, mas ele não toma a coragem por você. A coragem é sua, semelhantemente como o perdão. Deus te perdoa, mas ele não perdoa por você. De repente você tem passado por uma situação que nem essa que eu tenho comentado, que te fez levar para um outro nível, só que nesse caso um nível abaixo, porque você se sentiu pior, você de alguma forma falou, olha, eu podia ter feito algo melhor do que eu fiz, e você acabou tendo uma reação negativa que feriu outra pessoa ou que outra pessoa te feriu, e você acaba não liberando o perdão. Deus, ele te perdoa, mas ele não perdoa por você. Aí está em você decidir perdoar ou não. E às vezes quando você não perdoa, você acaba levando contigo esse sentimento pro resto da vida. Isso não é um peso, é um fardo. Engraçado, né? Às vezes a gente se sente cansado e fala, olha, eu estou cansado. Pois é, você pode tirar os fardos com simples ações. Mas é difícil porque a ação de ser quebrantado, às vezes reflete ou volta a dizer, fala assim, olha, eu sou fraco. Não, não é.
você é forte. Não é porque você teve uma reação, não é porque você teve um desentendimento que você é fraco. Na medida que você se permite a viver algo novo, a ser quebrantado, você está aprendendo a passar por isso e liberar o perdão, tira os pesos que carregamos desnecessariamente. Eu não vou carregar ninguém, eu não vou ficar lembrando de uma situação. Recentemente eu publiquei um post sobre algumas pessoas religiosas. Então, tem os monges, eles não podem tocar em mulher. E aí, 2 monges caminhando e eles se deparam de frente de uma ponte. E nessa ponte, eles encontram uma mulher. E a mulher estava com receio de passar pela ponte, de cair pela ponte, de ser levado pela correnteza. E aí um dos monges pensou, parou, olhou, falou, bom, e teve uma reação. Pegou a mulher e carregou e atravessou pela ponte. E o outro monge falou assim, nossa, mas você quebrou o nosso voto, você não pode tocar em mulher. E aí ele simplesmente ficou quieto. E o outro monge insistiu e pelo caminho ele comentava isso, nossa, mas você tocou naquela mulher, você quebrou nosso voto, você não pode fazer isso. Como é que você fez isso? E questionando mais e mais e mais e mais e repetidas vezes fazendo isso. Inclusive quando ele estava dormindo, o outro monge acordou ele e falou, nossa, você tocou naquela mulher. E aí o monge acordou e falou assim, mas você que está carregando ela, porque eu não estou carregando ela. Ou seja, o outro monge que estava criticando a ação que ele teve, estava carregando aquele sentimento do que ele não podia, e ele já tinha liberado aquilo. Era um valor de vida dele. São princípios de vida. E o princípio de vida dele falou mais alto do que uma crença dele. E ele achou por bem fazer aquilo, porque era um princípio muito forte. E às vezes a gente passa por situações onde a gente fica carregando, que nem o outro monge que ficava questionando, mas você não pode, mas você não pode. E a gente não se libera desse peso, desse fardo. E isso mentalmente vai nos carregando, vai deixando pesado. E o fato de liberar o perdão, ele libera a sua mente para viver algo novo. Que a gente possa aprender, sim, a viver e passar por situações como essa, que a gente tenha a vontade, porque é necessário ter essa vontade de passar por uma situação dessa e aprender com o erro, e aperfeiçoar e melhorar, para que quando chegar situações maiores, e vão chegar, estejamos preparados para isso. A gente se prepara nas pequenas batalhas, foi assim com Davi, com José. Se vemos os heróis bíblicos, foi isso. Não foi num único ato que Davi disse que estava preparado para enfrentar Golias. Não foi num único ato que José estava preparado para a prisão. Mas foram pequenas situações que de momento nenhum eles guardaram rancor. Inclusive José, quando viu seus irmãos, ele chorava. Ele chorava porque é isso que ele queria. E ele inclusive agradeceu porque se ele não tivesse passado por situações que nem aquela, ele não teria sido governador do Egito. Então, às vezes a situação vai te levar para um lugar diferente, mas você com receio, com medo de ter uma dor que é opcional, a dor, você acaba não tendo resultados diferentes, por não se permitir viver algo novo. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei, porque a vida não é reta, ela tem curvas e eu não sei o que vai ter na direita ou na esquerda, na próxima esquina. Eu não sei o que vai ter. Mas à medida que eu me permito a viver isso, eu vou me descobrindo
Os nossos planos, eles são feitos para dar errado, você sabia disso? Por que para dar errado, Diego? Dá errado porque hoje você tem uma mentalidade. Então eu me planejo a comprar uma casa daqui a 5, 10 anos, na situação que eu tenho hoje. E com a situação que eu tenho hoje, com os recursos que eu tenho hoje, o meu planejamento é de 5 a 10 anos para comprar uma casa, para adquirir uma casa. Mas à medida que eu me esforço, à medida que eu tenho mais recurso, à medida que eu recebo prêmios, à medida que eu faço trabalhos após o meu trabalho, à medida que eu presto outros serviços, o meu prazo, consequentemente, ele vai diminuindo. À medida que eu vou tendo mais experiência, o meu prazo vai diminuindo. É por isso. A tendência é que o prazo diminua. É óbvio, se você se permitir a viver algo novo. Existem algumas situações que vão te fazer a estender o prazo. São situações que não estavam previstas. Uma doença, um desemprego. Mas você tem o seu objetivo. E aí, com o seu objetivo em mente, você começa a colocar isso em prática todos os dias, a reduzir contas, a reduzir despesas que você acha que naquele momento são desnecessárias para aquele momento. Porque você tem um objetivo, você tem uma meta. E quando você passa por essa situação, você vive esse algo novo, atrás do seu objetivo, você aprende. E aí você recebe o seu prêmio, que é aquilo que você desejava. Mas o ser humano, ele não se contenta com isso, e aí ele quer mais, porque ele aprendeu aquela situação, e aquilo ele pode ser replicado para o resto das vidas, para o resto das nossas vidas, das áreas da nossa vida. Então pode ser aplicado para o relacionamento, pode ser aplicado no acadêmico, no profissional, pode ser aplicado no pessoal, na parte física, na saúde mental. E eu comecei essa conversa de hoje falando especificamente da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, das nossas reações. A gente só vai melhorar quando se permitir. Se permitir viver algo diferente. Uma pessoa, ela não pode dar aquilo que ela não tem. Mas eu sei que está aí dentro e você tem. Mas é treinável. Como eu disse, como foi a conversa de hoje, se você não treinar para isso, você não consegue dar para o outro. Porque não é seu, não está intrínseco isso em você. Mas quando você coloca isso intrinsecamente em você, você transborda. Semelhantemente a esse vídeo. É uma vontade do meu coração falar, e eu comecei a falar de algo que eu vivenciei e me remeteu a uma situação que nós, seres humanos, temos instintivamente. Só que esse instintivamente, muitas vezes, nos levam a lugares que não queremos ir. O que o não, o seu não, vai lhe trazer como positivo e o seu sim vai te trazer como negativo. Às vezes o seu não para uma situação você fala, não, eu não quero. Vai lhe trazer uma situação positiva, como o seu valor, como o seu bem-estar, como uma característica, esse sou eu. Ou o seu sim para uma situação que você não quer. Vai lhe levar para uma situação que você não quer. Mas eu não queria fazer isso e acabei fazendo. Foi aqueles 5 minutos que me levou de um estado para o outro. Mas isso é treinável. Treine, treine, treine. Se permita a treinar, a passar, a melhorar. Porque ninguém nasce sabendo. Ninguém queria fazer ou quer fazer algo ruim, mas acaba fazendo. A Bíblia diz isso, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo e o bem que eu quero eu acabo não fazendo. Isso tem relação com os nossos pensamentos, a nossa atitude mental, com a nossa inteligência emocional. Por isso a importância de estarmos todos os dias nos permitindo a treinar e possamos a treinar com cada situação das nossas vidas, com todos que estão ao nosso redor. Possamos
passar situações que às vezes eu não queria frustrar alguém e acabo frustrando. Mas foi aqueles 5 minutos. Gente, se eu contar para vocês algo, vocês vão se arrepiar. Talvez eu não vou contar porque ele pode vir a quebrar aí o mercado farmacêutico ou o mercado de beleza. Bom, eu vou acabar contando, porque isso está no meu coração. E aí talvez eu receba um processo aí do mercado farmacêutico, do mercado de beleza, estética. O seu coração, a alegria do coração aformezia o rosto. Nossa! Pois é, a alegria do seu coração, ela aformezia seu rosto mais do que uma plástica. E a sua alegria, ela é contagiante. Experimenta ficar alegre do lado das pessoas que estão tristes. Experimenta ser você a alegria na sua família. Que você vai perceber que as pessoas ao redor vão instintivamente sorrir com você. Mas experimente também estar triste, que as pessoas ao redor vão estar tristes. Também é contagiante a tristeza. Se permita então não pagar caras cirurgias, caras plásticas, porque você tem dentro de você o que você precisa. A alegria do seu coração, ela aformosou o seu rosto. Pois é. Simples isso, né? Mais difícil. As coisas mais simples são geralmente as mais difíceis de serem feitas. Pois é, se eu posso contribuir na vida de alguém, que eu venha contribuir com esse alguém. Se você pode ajudar, então faça isso. Faça o que está no alcance do seu braço. Dê o primeiro passo, não espere que alguém faça por você. Ah, porque não fez por mim. Não espere que alguém faça por você. Faça você por alguém. Aquilo que você quer, essa é a regra de ouro que Jesus sempre nos disse. Se você quer aquilo que alguém faça para você, faça você para esse alguém. Se você não quer para você, não faça para outra pessoa. Seja a situação de estar, o simples ato de você estar triste, chateado. Ah, Diego, mas ele não sabe a situação que eu vivo. Pois é, melhor ainda. A situação é só sua. A vida é só sua. As pessoas, elas não têm o direito, não têm o poder de te controlar. Como eu já disse, se você dá o direito para as outras pessoas, elas vão te controlar. Da mesma forma, é o seu pensamento, ele não tem o poder de te controlar. Mas você tem que treinar, que essa foi a nossa conversa de hoje. Então que você possa treinar todos os dias, por cada situação, seja no trânsito, na condução, seja no local de trabalho, que você possa treinar, treine, porque com o treino vem a perfeição, não é isso? Com essa perfeição, a gente faz o nosso ao redor melhor. As pessoas que estão conosco vão perceber a diferença. Falar, nossa, mas você está diferente. Porque eu decidi dentro de mim ser diferente. Não é porque ninguém falou. Porque eu vi isso como um valor. Porque eu sentia isso. E não é porque eu vivi isso no meu passado, porque alguém, seja um familiar, seja um parente próximo, seja uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa, que te feriu e você, mas eu não quero viver isso. Ninguém quer viver chateado, triste. Você não veio nesse mundo para viver chateado, para ser infeliz. E a felicidade não tem nada a ver com o lugar que você está. A felicidade, ela é um caminho. Então não é porque a minha situação hoje, o local que eu estou hoje, ele me deixa triste ou não é o lugar que eu queria estar,
que eu vou ficar triste e abatido. Não, aquele lugar é um lugar onde a gente pode aprender a valorizar, aprender a perceber os detalhes, os simples detalhes, os detalhes do simples. Porque quando você estiver em abundância, você vai dar graça, você vai agradecer mais. E não é pelo local, porque você esteve num local que não era tão propício e um local onde tem alguns benefícios a mais para você. Mas não é o local, é o que você faz, é a sua reação, é o que você se permite a passar, a viver, a aprender. Que nesta manhã, que neste dia, possamos ter isso sim em nossas vidas, em nossa mente e praticar todos os dias, todos os dias. Essa é a mensagem de hoje. Obrigado, se você curtiu, comenta. Se você não é inscrito, se inscreva. Um abraço, até mais.